Segundo o treinador Renato Paiva, em entrevista ao Redação, programa do canal Sport TV, né, que é do Grupo Globo de Comunicação, o Renato Paiva disse o seguinte, que quanto ao camisa 9, que o elenco está fechado para início no Brasileirão da Série A. E você, torcedor, o que você acha dessa opinião, né, dessa informação do Renato Paiva? De fato, Everaldo, Ricardo Goulart e Arthur Salles são suficientes para comandar o ataque, né, do Bahia no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito forte, nivelada por cima, né, um nível alto. Você vai enfrentar equipes fortes, né, consequentemente você vai enfrentar defensores de maior qualidade, goleiros também mais técnicos. E quando o Renato Paiva fala que o elenco está fechado, que ele conta com o Everaldo, o Ricardo Goulart, que não é centroavante de ofício, né? O Ricardo Goulart, todo mundo sabe, ele iniciou no Goiás, depois brilhou no Cruzeiro como um meia atacante, né? Um meia que chega com muita qualidade, finaliza muito bem e que marca muitos gols. Não à toa, o Ricardo Goulart, né, que tem a mesma idade, aliás, é um pouco mais jovem do que o Everaldo, mas é um jogador que tem aproximadamente ali próximo a 200 gols na carreira, né? Faltam poucos gols para 200 gols na carreira, ou seja, é um atacante que tem sim a familiaridade com o gol. Porém, o Everaldo, como eu disse, está vivendo um bom início de temporada no Bahia, né? Principalmente nesses últimos jogos, foi decisivo para a final do Campeonato Baiano, mas eu, particularmente, na minha opinião, ainda acho pouco para o Bahia, para o tamanho do Bahia, para as pretensões do Bahia e para também o tamanho do que é o Campeonato Brasileiro. Será que o Renato Paiva, mais uma vez, está dimensionando de forma equivocada o Campeonato Brasileiro? Porque ficou parecendo que no início da temporada, sim, né? Não só o Renato Paiva, como o Grupo City parece que tinha um entendimento que o futebol brasileiro fosse mais frágil. E mesmo no estadual, onde o Bahia foi campeão, com sobras, é verdade, mas no regional, né, a Copa do Nordeste, o Bahia foi muito mal. Os adversários mais fortes do Bahia enfrentou, o Bahia decepcionou, né? Fortaleza, Sport, perdeu para o Sampaio Corrêa, apesar de ter jogado bem, mas eu acho que o Renato Paiva, na minha opinião, não está dimensionando o tamanho do Brasileirão. É um campeonato muito difícil. Eu entendo que o Bahia deveria contratar um jogador para chegar, para brigar, para ser titular, né? Um jogador de um patamar melhor que o Everaldo, para brigar, né? E forçar também que o Everaldo brigue com esse atleta que chegue, até porque dos três atacantes que estão, o melhor momento é do Everaldo, que começou mal a temporada, mas conseguiu dar a volta por cima, mas para mim não é o suficiente. Claro que ele pode mais uma vez, né, provar dentro da competição, dentro do Brasileirão, que é sim o jogador suficiente para comandar o ataque do Bahia. Apesar de eu achar que não, porque o Ricardo Goulart não tem mais força física, apesar de ser mais jovem do que o Everaldo, né, não tem mais força física, não tem explosão para jogar um Brasileirão, né, para estar à disposição do Brasileirão, que é muito intenso, muitos jogos, e aí nesse meio tempo tem também a Copa do Brasil, que cada fase vai subindo o nível, né? Então, eu discordo do Renato Paiva nesse quesito. Eu acho que o Bahia deveria trazer, sim, mais um centroavante. E um centroavante com status de titular. Eu acho muito pouco o trio de ataque. O Arthur Salles, que ele também cita, né, que é um jogador que, de fato, tem qualidade, é um jogador que pode atuar também pelo lado do campo, tem característica diferente. O Paiva pontuou essa importância do jogador também ter característica um pouco diferente, né, porque quando pode jogar até junto e um complementar o outro, ou então quando fazer a mudança, de fato mudar também, inclusive, o estilo de jogo. Mas o Arthur Salles é um jogador inexperiente, é um jogador que ainda não se firmou, é um jogador que tem muita qualidade, pelo que a gente viu na base, é um jogador que, de fato, tem boa finalização, mas ainda precisa aprimorar, precisa ser testado em alto nível. Ele não foi ainda, porque é muito jovem. Pode virar o futuro artilheiro, futuro atacante do Bahia, né? Mas no momento ele não está pronto, principalmente para o Brasileirão. O nível é alto, a exigência é muito alta, né? A concorrência também é muito forte e a pressão ela é muito grande, porque o torcedor fica com medo de flertar ali com a parte de baixo da tabela. Aí o torcedor espera
um bom desempenho, principalmente agora nessa nova fase do Bahia, né? O Bahia SAF, o Bahia do Grupo City. Né? Então, acredito que o Renato Paiva, na minha opinião, está dimensionando para baixo a qualidade do Brasileirão. Eu acho que o Bahia deveria, né? Pode ser uma estratégia também do Paiva, né? Talvez esteja falando, até para não chamar a atenção do mercado e esteja blefando. Mas é uma declaração, na minha opinião, meio perigosa. Ele não falou de outras peças, apesar de eu também achar que o Bahia precisa, sim, de um goleiro para chegar e ser titular, ou no mínimo brigar com o Marcos Felipe, né? Exigir que o Marcos Felipe mantenha o nível e suba o nível de atuação. Mas essa é a minha opinião. Eu queria saber a sua opinião de você, se você concorda com o Renato Paiva que os três centroavantes do elenco estão suficientes, que vão dar conta do recado, ou você acredita que o Bahia precisaria contratar? Deixe sua opinião, é sempre muito importante, né, a sua participação e a sua opinião sobre o nosso conteúdo e sobre o que você pensa do Bahia, do futebol. Então, enriquece, né, o nosso comentário, vira pauta também, reforça, melhora a nossa pauta. Então, conto com você. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo.